Bom, pessoal, continuando aqui analisando agora o livro de Isaías, nós vamos chegar agora no capítulo 2 de Isaías, onde nós vamos ter algumas informações muito importantes, interessantes e bombásticas, tá? Esse vídeo vai ser um pouco polêmico, tá? Então já estou avisando aqui de antemão, quem tem sua fé religiosa, quem acredita que a Bíblia realmente é da forma como as igrejas pregam, uma palavra de Deus, etc., não assista ao vídeo, tá bom? Então vamos lá ver agora o capítulo 2 de Isaías. A primeira coisa que me chama a atenção é que o primeiro versículo aqui do capítulo 2 parece uma nova introdução, que diz assim, ó, palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém, sendo que ele já tinha dito exatamente assim no primeiro capítulo do livro. Mas, para ser justo, o livro de Isaías, segundo a tradição, ele se perdeu várias vezes, foi destruído, o rei jogava os rolos no fogo, etc e tal, então pode sim ter sido um novo recomeço, né, como se fossem rolos separados, tá bom? Então não é nada demais. Agora aqui vem a parte mais importante no versículo 3, né, que Isaías está profetizando sobre os últimos dias, e ele diz assim, ó, e irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Esse monte seria o monte Sinai, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, é o monte do Senhor, esse monte que é mencionado aqui, ó. Esse aplicativo aqui é ruim de usar, você não pode encostar que ele já vai rolando a página sem você ter pedido. Aqui, ó. Oh, não é hoje que vai sair. Pronto, aqui, ó. O monte do Senhor. Pronto, é só para destacar para vocês verem. Então, de Sião, que é o monte do Senhor, sairá a lei. E de Jerusalém, a palavra do Senhor. De Jerusalém, porque é onde ficava a casa de Deus, né? O templo sagrado lá de Salomão. Só que aí tem um problema, né? Eu dei uma olhada aqui no hebraico para ver se aqui os tempos verbais estavam corretos com a tradução. E tá, aqui é futuro. Ele está dizendo que no futuro, do monte Sião, sairia a lei de Moisés, e de Jerusalém a palavra de Deus. E qual que é o problema disso, Ronaldo? O problema é o seguinte, ó. Esse monte Sião, que eu coloquei aqui na imagem, ó, Sião ou Tizion, em hebraico, Tizion, Cume, em árabe, originalmente era especificamente a fortaleza jebusita, próxima da atual Jerusalém. Jerusalém era dos jebuseus, vocês sabem disso, então eles tinham um monte ali que era uma fortaleza, ali em Jerusalém, que era esse monte Sião, que foi conquistada por Davi. A fortaleza original ficava na colina a sudeste de Jerusalém, chamada de Monte Tizion, aportuguesado como Monte Sião. E qual que é o problema disso? O problema disso é que aqui o profeta Isaías está dizendo claramente que é desse Monte Sião que sairia a lei de Deus. Só que tem um problema. Segundo a Bíblia, a lei de Deus foi dada para Moisés no Monte Horebe. Olha aqui, ó, e chamou Moisés a todo Israel e lhes disse-lhe, ouve, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei, e guardá-los-ei para os cumprir. Português difícil isso aqui, né? Parece o português do Michel Temer. Aprendê-los-ei, guardá-los-ei. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança aonde? Em Horebe, o Monte Horebe. Aí eu dei uma pesquisada aqui, né, para ver qual é a opinião de teólogos. Eu achei muitos blogs cristãos que eles dão a seguinte explicação. Eles falam que é o mesmo lugar. Ó, os nomes Monte Sinai e Monte Horebe parecem ser aplicados de forma alternada ao mesmo local. Parecem. Entretanto, alguns eruditos preferem entender que Horebe se refere ao grupo de montanhas e Sinai a um dos picos específicos. Outros, por sua vez, afirmam exatamente ao contrário. Em Êxodo 3:1, o Monte Horebe é o local denominado como o Monte de Deus, no qual Moisés recebeu a primeira teofania. Naquela ocasião, ele viu uma sarça ardente em fogo que não se consumia. Então é o seguinte, ó, o Monte Horebe, ele é aqui, ó, na península do Sinai. Onde vocês estão vendo aqui que está um círculo, está escrito ali, ó, deserto do Sinai. Então aqui embaixo, ó, perto do Egito, aqui é o Monte Horebe. E o Monte Sinai, dentro do que nós vimos aqui agora, ele seria bem aqui para cima, que não dá para ver aqui na imagem, mas ele seria ali perto de Jerusalém. É o monte que era uma fortaleza dos antigos jebuseus, dos jebusitas. Então como é que fica? Porque Isaías diz que de Sião sairia a lei. Só que a lei tinha saído aqui do Monte Horebe. E aí, como é que fica? Isaías não conhecia o Monte Horebe e Moisés? Meio estranho, né, pessoal? Se ele conhecia a história de Moisés, que recebeu lá a visão de Deus, a sarça ardente, as tábuas da lei, etc., ele não diria isso. Ele diria, de Horebe sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor através dos profetas. Mas não foi isso que ele disse. Então aqui nós temos uma forte evidência de que aquela história de Moisés é uma construção posterior. Tanto que aqui em Esdra, olha o que diz aqui em Esdra. Esta é, pois,
a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdra, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Vocês já repararam nisso aqui na Bíblia? Aqui, ó. Eu vou repetir, ó. Esdra, ele era um hábil escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Ué, por que o autor de Esdra está informando aqui que era ele mesmo que escrevia os mandamentos do Senhor e não Moisés? Mais um outro pontinho aqui, ó. Segundo Reis 17:13. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Ué, foram os profetas então que criaram a lei e os mandamentos? Porque aqui, segundo o rei, está informando, sim, eram os próprios profetas que criaram esses mandamentos, né, para os pais, né? Ou seja, desde o período dos pais. E é o que a gente vê realmente ali nos livros de reis, né? A gente vê os profetas advertindo, combatendo a idolatria, combatendo o culto pagão. A gente vê os profetas fazendo esse trabalho, como se não tivesse lei de Moisés nenhuma, que nem eu mostrei naquele vídeo. E aqui em Esdra dá a entender que foi o próprio Esdra que transcreveu esses mandamentos. E aí, como é que fica, pessoal? Então, só que em Isaías a gente começa a perceber que a saga de Moisés pode ser sim uma construção posterior, tá bom? Aí aqui em Isaías ele termina o oráculo, né, dizendo assim, ó: E ele julgará entre as nações, é Deus, né? E repreenderá muitos povos. Estes converterão as suas espadas em enxadões e suas lanças em foice. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Aqui Isaías menciona que aqui é nos últimos dias. Agora, os últimos dias aqui dentro do contexto do profeta, se é uma referência à queda de Israel, quando Israel fosse ser derrotada pelo inimigo. No caso, aí ele está no Reino do Sul, seria a derrota para a Babilônia, né, para Nabucodonosor. E isso aqui nunca aconteceu, pessoal, das nações transformarem suas enxadas em foices, né, que é uma metáfora para a paz. Na verdade não, depois vieram outros impérios que subjugaram Israel do mesmo jeito. E aqui em Isaías 2:6 me chamou a atenção que aqui o autor ele fala que foi Deus que desamparou o povo. Ó, mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são açougueiros como os filisteus. Açougueiro aqui pode ser uma referência aos holocaustos, tá, pessoal? Aqueles sacrifícios de animais. E associam-se com os filhos dos estrangeiros. Aí fica uma pergunta, né? Se o profeta que Isaías está criticando a casa de Jacó, Israel, por serem açougueiros como os filisteus, que seria uma referência aos holocaustos, então como é que na lei de Moisés Deus pede os holocaustos? E aí, como é que fica? Então, meio estranho isso aí. Ó, também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. É curioso, né, essa menção aqui de ídolos, né, que o profeta está criticando, mas a extirpação dos ídolos só começa na época do rei Ezequias, né, que eu já mencionei aqui. Então quer dizer que outros reis, como por exemplo o rei Davi, que era homem segundo o coração de Deus, ou o rei Salomão, eles não tiraram a maioria desses ídolos, como a serpente lá de Moisés. Meio estranho isso. E aqui outro ponto interessantíssimo, né, que Deus vai julgar, aí ele fala assim, ó: E contra os cedros do Líbano, altos e sublime, e contra todos os carvalhos de Bazã. Só que o Líbano é outro país, né? O Líbano é, na verdade, ali onde fica Damasco, né, a capital. O Líbano seria o norte de Israel. Então é curioso que o profeta de Israel, ele está falando que Deus vai julgar um povo vizinho, que seria o Líbano. Que não faz muito sentido, né? Porque dentro do que a gente aprende nas escolas dominicais, Israel era um povo separado. Israel cultuava a Deus e os outros povos cultuavam seus deuses. Mas é curioso, né, que nesse período parece que você tem uma mescla, né, entre Israel e os povos vizinhos, tá bom? Então analise aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês acham que realmente aqui no Monte Horebe e o Monte Sinai é a mesma coisa, é o mesmo monte? Porque ficou muito estranho esse versículo aqui de Isaías, né? E o fato também que dá a entender que a lei foi dada pelos profetas, como se eles estivessem criando os mandamentos e não Moisés, tá bom? Dá uma analisada aí no vídeo, diga o que vocês acham, tá bom? Quem puder dar um like no vídeo, tá? Eu sempre esqueço de pedir, mas é importante para ajudar a aumentar o alcance, atividade, essas coisas. Obrigado por terem assistido. Paz a todos.